Olá, amigos. Mais uma vez estamos de volta aí, né? Salve Maria e viva Cristo Rei. Dessa vez eu quero trazer para vocês aqui uma coisa que tem me chamado muita atenção. Eu vivo aí contatando essas redes sociais e acompanho alguns canais de pessoas protestantes, né? Um pessoal que tem o cristianismo aí do lado do protestantismo. Então eu acompanho alguns conteúdos e eu vejo que é muito. ah, Eles falam muito de uma sã doutrina. Ah, sã doutrina, todo mundo quer a sã doutrina. Ó, queremos a sã doutrina. E aí me veio a pergunta do que esse pessoal está falando. Né? Do que esse pessoal protestante está falando de sã doutrina. Né? Não, me foge completamente do que eles estão falando. Então, o meu convite aqui é a gente fazer uma pequena busca aí nos canais para ver do que se trata, do que essas pessoas estão falando, tá bom? E aí a gente vai completando aí algumas conclusões e ideias a respeito disso, né? Porque no meio católico essa não é uma preocupação, né? Não é uma preocupação essa questão de uma busca por uma ação doutrina, porque o magistério da igreja já dá a definição dessa doutrina. Nós temos os dogmas católicos, né? E eles são perenes. Então, a Igreja Católica tem dogmas que são imutáveis. Não é um dia uma coisa e depois muda para outra. Então, vamos fazer um passeio aí por essa questão da sã doutrina. Bom, vamos ver o que tem aqui. Primeiro que eu separei foi desse pastor aqui. Ele é bem conhecido aí no meio protestante. Vamos ver o que ele diz. Muito triste ver aquilo tudo. Mas é o que a falsa doutrina tem produzido nas igrejas. Ela não tem produzido pessoas temperantes, respeitáveis e sensatas. A falsa doutrina tem produzido o avesso disso. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos, não deve ser assim. Uma igreja séria, uma igreja de verdade, o ministro dessa igreja, os mestres dessa igreja, devem dizer o que convém à sã doutrina, a doutrina saudável, verdadeira, as sãs palavras do nosso Senhor. Essas sãs palavras vão criar um tipo de pessoa. Essas sãs palavras vão transformar o coração dos jovens. Bem, a primeira coisa é que a gente pode perguntar onde estão essas sãs palavras. É a primeira coisa que se deve perguntar, porque certamente não é na Bíblia. Não é na Bíblia que estão essas sãs palavras. Porque se eu tenho igrejas que estão pregando coisas que não são sãs e outras sim, mas todas estão baseadas na Bíblia. Todas elas se baseiam na Bíblia. O protestantismo todo é baseado no sola escritura. Nenhum deles é acusado de ter doutrina fora da Bíblia. Não, tudo é dentro da Bíblia. Só que há um problema o quê? Um problema de interpretação. E qual é o problema disso? Porque não há um magistério, não há alguém que a gente confie dentro do protestantismo, porque olha, essa aqui é o correto, porque eu tenho 1 milhão de interpretação diferente. Vamos para frente. Essas sãs palavras vão começar a moldar o modo de viver das pessoas, das crianças, dos meninos, das meninas, dos adolescentes, dos jovenzinhos, das senhoras, dos senhores, dos velhos, das idosas. Essas sãs palavras terão um poder especial. E as pessoas que surgirão disso, as pessoas que surgirão a partir desse reto ensino, serão pessoas temperantes, respeitáveis e sensatas. Essa será a postura delas. Elas serão assim, no seu dia a dia, na igreja, nos cultos, em casa, no trabalho, nas suas amizades. Elas serão pessoas assim, fruto dessa sã doutrina.
Bem, mais uma vez, você tem aí uma. Ele fala de uma sã doutrina, mas não fala onde ela está. Onde é que eu pego? Então, se você for falar de sã doutrina para um católico, tá aqui, ó. Essa é a sã doutrina do católico. Você pega aqui o amarelinho, Catecismo da Igreja Católica. Aqui, pode vir aqui que tem sã doutrina. Vou fazer como todos os irmãos protestantes, fazer um desafio. Eu faço um desafio para qualquer um aqui que seja protestante. Compra um livrinho desse aqui ou baixa na internet e lê. E vamos ver se você não concorda com 100% do que está escrito aqui. Esse aqui é sã doutrina. Então o católico tem onde buscar a sã doutrina, que é basicamente a explicação do texto bíblico. Mas aonde que eu vou fazer isso dentro do protestantismo? Porque eu tenho 30 mil igrejas protestantes, cada uma com uma sã doutrina diferente. Eu tenho sã doutrina para todo lado. Qual delas é a sã? Não dá para saber. Vamos mais um pouquinho. E mais, além de terem essa postura, elas também terão uma condição. E os irmãos veem o restante do versículo mostrando essa condição. Serão sadios na fé, no amor e na constância. O que significa isso? Sadios na fé, serão sadios na doutrina. Não abraçarão doutrinas falsas. Conhecendo a doutrina verdadeira, não abraçarão doutrinas falsas. Serão sadios no amor. O que significa isso? Ser sadios no amor. Não terão um amor fraco. Não terão um amor doente. O homem de Deus não tem um amor doente. O amor do homem de Deus é um amor forte, saudável. Por quê? Porque para amar é preciso ter força. Bem, mais uma vez, veja só, para que você entenda, nós precisamos, para estabelecer o que é são, ou o que não é são, o que é doente, eu preciso estabelecer o que é uma ortodoxia. Aqui, ó, ortodoxia. O caráter ou condição de ortodoxo. Interpretação, doutrina ou sistema teológico implantado como o único verdadeiro pela igreja. Dogmatismo religioso. Então, assim, a ortodoxia é aquilo que é estabelecido como verdadeiro. Então, a igreja vem e fala, isso aqui é a nossa interpretação. Isso aqui é a interpretação da igreja. A igreja diz, isso aqui é o que nós precisamos crer. Nós precisamos crer nisso. Então eu estabeleço uma ortodoxia. De onde é que vem isso? Se você for aqui na Bíblia, eu tenho aqui 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Entendeu? Segundo São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ou seja, a Escritura não é de interpretação pessoal. Você tem um magistério, você tem um colegiado que interpreta e diz qual é a verdade a ser seguida. Continuando. Aqui, segundo São Pedro, capítulo 3, versículo 16. É o que ele faz, assim, está falando de Paulo, Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo, que vos escreveu, segundo o dom da sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala esses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Então, aqui,
fica bem demonstrado, né, que você vai ter um monte de gente que não vai entender do que está lendo. Eu não posso trabalhar com a perspectiva de uma livre interpretação da Escritura. Primeiro, ela diz o quê? Que as profecias não são de interpretação pessoal. Segundo, aqui ele alerta, tem coisas que são complicadas, então você tem que ter algum tipo de preparo. Ah, não, o Espírito Santo vai descer em mim aqui e eu vou interpretar. Parece que o Espírito Santo que cai nessas pessoas, né, eu acho que não é um Espírito Santo, pode ser um espírito de porco. Ele interpreta cada cabeça uma sentença, que é basicamente o que você tem aí. E também, veja só, quando nós vamos lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27, você vai ter a seguinte narração. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha da Etiópia, isso superintendente de todos os tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Ou seja, não é um analfabeto. Ele era aqui o superintendente dos tesouros da rainha. Então não era um qualquer. Voltava sentado em seu carro, lendo a profecia de Isaías. O Espírito disse a Felipe: aproxima-te para bem perto desse carro. Felipe aproximou-se e ouviu o eunuco. E o eunuco lia a profecia de Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? Ou seja, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa de posição. Uma pessoa que era assessor da rainha, cuidava dos tesouros da rainha. Uma pessoa de uma certa qualidade. Respondeu-lhe o eunuco, né? Como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Felipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como a ovelha foi levado ao matadouro, e como o cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a boca. Então, é isso que a Sagrada Escritura mostra. Mostra que nós temos que ter um magistério que nos diga do que a Sagrada Escritura está falando. E é aí que eu vou chegar numa sã doutrina. Porque se toda pessoa que tem uma Bíblia debaixo do braço, ela se julga iluminada pelo Espírito Santo, o resultado é esse, né? Vamos continuar aqui a nossa aventura. Vou ver aqui. Agora esse pastor aqui, Mário Persona. Eu já vi ele algumas vezes na internet. Vamos ver o que ele tem a dizer a respeito da sã doutrina. Você vê que é uma coisa que é buscada por muitos do protestantismo. Você escreveu perguntando o que seria a sã doutrina. Que sã doutrina seria essa de que Paulo falava ao dizer que alguns não a suportariam? Ele escreveu: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Bem, mais uma vez aqui, nós vimos isso no cotidiano. Realmente há uma procura, constante das pessoas que saem de igreja em igreja, não é? Elas querem uma igreja que a satisfaça. Não? Eu quero ouvir aquilo que eu preciso ouvir. Eu tenho que me sentir bem. Né? Aqui não é bom, eu vou para outra que lá eu me sinto bem. Então há uma necessidade de se sentir bem. É uma espécie de idolatria que eu vou moldando um Deus que me agrade. Eu vou procurando aqui e ali aquelas coisas que são mais palatáveis para mim. Então eu vou fugindo da verdade. E assim eu vou cair aonde o quê? Até na onde eu seja essa igreja ou essa sã doutrina seja um espelho de mim mesmo. É basicamente isso. Vamos continuar aqui no pastor.
Bem, eu acredito que a resposta para o que é a sã doutrina seja toda a doutrina dos apóstolos, mas em especial a doutrina que foi revelada ao apóstolo Paulo, a qual é hoje largamente desprezada na cristandade que adora seguir fábulas. É só continuar lendo o capítulo para você ver que Paulo, e por conseguinte a sua doutrina, já estava sendo desprezado por muitos no final de sua vida. A segunda epístola a Timóteo é sua última carta que chegou até nós antes de ele ser morto. Ali ele escreve: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. 2 Timóteo 4, de 10 a 16. Uma vez alguém me enviou um vídeo de um conhecido pastor batista. Esse aí ele vai falar a respeito do pastor René Quevides. Acho que esse é o nome. Ele foi até expulso da congregação batista por causa dos absurdos. Mas observa só. É um cara que bomba na internet e é seguido por milhares de pessoas. Tá bom? E ele se julga pregar a sã doutrina. Esse pastor é um pastor que você vê que ele tem uma agenda. Ele segue essa agenda 2030, uma agenda identitária, esquerdista, muito forte. Então, observe aqui a crítica, que é bem pertinente. Eu prefiro nem citar o nome para não fazer propaganda, no qual ele sugere que Paulo deveria ter estudado teologia para poder explicar melhor suas ideias. E recentemente alguém escreveu mostrando grande indignação por ter escutado o mesmo pregador insinuar que a água viva que Jesus oferece à mulher de Samaria, em João 4, seria o líquido seminal, o sêmen masculino. Uma ideia que esse pregador deve ter aprendido com os hereges gnósticos que já atuavam no segundo século da era cristã. Isso é bem engraçado, que esse vídeo aí, realmente acho que tem uns 2 anos, né, que o pastor René Quevides, ele diz que quando o Jesus encontra lá, né, no poço, na Samaria, ele falou: vou te dar uma água viva, e ele faz uma, e ainda manda chamar o marido, né? Parece que ele estava oferecendo aí um outro líquido que não era água. Então, assim, isso causou um choque. Mas vamos ver se ele responde aí o que é essa sã doutrina. Não é de surpreender que das escolas de teologia saiam pessoas assim, que são ordenadas, né, para pastorear rebanhos denominacionais, pois o que mais se aprende lá é conhecimento humano, e não a sã doutrina, de maneira alguma. Alguns alegam que as escolas de teologia seguem a instrução dada por Paulo a Timóteo, quando ele disse para Timóteo: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2,2. Será que essa passagem é o que dá respaldo às escolas e faculdades? Seria ingenuidade considerar alguém que passa num vestibular ou paga uma taxa de inscrição numa faculdade de teologia como um homem fiel ou idôneo. Qualquer um pode sentar-se na carteira de uma escola assim, independente do seu caráter moral, pois na maioria delas o que vale é o QI. O QI tanto no sentido regular como no sentido alternativo do termo. Não se pode ler este versículo de 2 Timóteo 2,2 sem levar em consideração o estado de ruína do testemunho e abandono da pessoa e doutrina de Paulo, que naquele momento estava apenas iniciando e só iria aumentar com o passar dos séculos. Bem, aí o pastor criticou, ele esclarece muito bem que um curso superior não vai dar capacidade da pessoa pregar uma sã doutrina. Geralmente a pessoa que está num curso superior, faz teologia, ela vai ter um viés da sua escola de teologia. Ela vai vir com um teólogo completamente enviesado. E nós temos dezenas e dezenas de escolas de teologia diferentes, né?
eu quero voltar no ponto que eu falei de ortodoxia, né? A ortodoxia é uma interpretação, doutrina ou sistema teológico implantado como único e verdadeiro pela igreja, ou seja, a ortodoxia é definida pela Igreja Católica. A nossa fé é essa aqui. Então não há ninguém, nenhuma autoridade católica que vá negar a doutrina ou o dogma, né? Dogma religioso. Você não é permitido, porque se você nega aquilo que já foi estabelecido pela igreja, pelos concílios, pelos apóstolos, pela história da igreja, pela tradição da igreja, se você nega esses conhecimentos, se você nega esses ensinamentos da igreja, você é tido como herege. Está aqui, ó, heresia, interpretação ou doutrina sistema teológico rejeitado como falso pela igreja, ou seja, eu tenho uma ideia que é falsa e a igreja rejeita. É chamado de heresia. Mas para nós aqui, ó, teoria, ideia e prática que nega ou contraria uma doutrina estabelecida. Nega ou contraria uma doutrina estabelecida. Então, dentro do catolicismo faz sentido você chamar alguém de herege. Porque no catolicismo eu tenho uma ortodoxia. Existe um dogma que não pode ser confrontado por nenhum dos católicos, né? Nesse caso aí, nem católico romano, nem católico da Igreja Ortodoxa, ou das 12 igrejas que não são romanas, igrejas católicas que não são romanas, que estão unidas a Roma. Nós todos temos a mesma fé. Nós temos ali um conjunto de dogmas que não são, né, passíveis de ser rejeitado. Porque se a pessoa rejeitar, ela está automaticamente sendo herege. Herege quer dizer o quê? A heresia, ela vem de uma palavra chamada hairesis. Essa hairesis quer dizer o quê? Escolha. Eu escolho não aceitar esse ensinamento. Eu escolho não aceitar esse dogma. Então o herege é aquele que tem dentro de um bloco de doutrina, eu vou escolhendo aquilo que eu não quero acreditar. Não, isso aqui não, Jesus não disse isso, não significa isso. Eu vou dilapidando, né, aquele bloco monolítico de fé, né, de fé que é oferecido pela igreja, né? Oferecido aí por toda essa bagagem de 2000 anos. Então, se eu opto por não acreditar em um desses ensinamentos, aí eu caio numa heresia, né? Eu caí numa heresia. Então, dentro do catolicismo faz sentido falar em heresia, mas no protestantismo não faz, porque não há uma ortodoxia dentro do protestantismo. No protestantismo eu tenho o quê? Cada um, né, tem a sua livre interpretação. Ou seja, cada protestante é uma igreja ambulante, porque eles têm contato direto com o Espírito Santo e ele interpreta do jeito que quer a Sagrada Escritura. Então não posso, um crente não pode chamar o outro de herege, porque afinal de contas ele está no exercício da sua livre interpretação. Ou seja, é fundado um caos. Eu abandono a ortodoxia e vou para o completo caos, onde cada um é o papa de si mesmo, né? E pode fazer esse exercício de montar uma igreja à minha imagem e semelhança, né? Que essa é a essência do que é a idolatria. O que é a idolatria? Idolatria é o que? Você pega o barro e você molda um Deus à sua imagem. Um Deus que te agrade. Então o cara fica mudando de igreja em igreja até virar o quê? Um desigrejado. Aí ele chegou na perfeição do protestantismo. A igreja de uma pessoa só. Eu tenho contato direto com Deus. Eu já sou aqui, eu não preciso mais de igreja. Eu faço as minhas regras. Eu interpreto do jeito que eu quero. E aí você vai ao caos. E não há sã doutrina nisso.
Não há sã doutrina nisso, ou seja, onde cada um tem a sua régua. O mundo pela minha régua, e cada um tem a sua. Então você estabelece uma loucura. Que é basicamente isso que a gente tem. E não gosta. Hoje nós vamos saber como era a doutrina das Assembleias de Deus no passado. Você que gosta de conteúdo de doutrina, de ensinamento, de esclarecimento espiritual, fique nesse vídeo. Mas os crentes rebeldes, mundanos, os bodes que não gostam, esse conteúdo de vídeo não é para você. Saia logo do vídeo, vá procurar o que fazer. Não venha querer dar palpite nos conteúdos espirituais. Quem vai ficar até o final, somente aqueles crentes que gostam de doutrina, que se enraizam na doutrina de Jesus. Para você que não me conhece, me chamo Moisés do Ceará, o pregador da justiça. Já peço o teu like, o teu gostei. Tenho certeza que esse conteúdo de vídeo vai agregar um valor espiritual na tua vida e vamos aqui direto ao ponto. Muitos dizem aí, os crentes, os pastores, os presbíteros, obreiros, diáconos mundanos, membros de igrejas rebeldes que não amam renunciar à carne e ao mundanismo, eles dizem que são usos e costumes, o que pregamos, o que falamos, o que dizemos. E muitos deles dizem que a doutrina do passado era a doutrina de Davi Miranda. Ah, mas Ceará, essa doutrina era de Davi Miranda, são usos e costumes, era o que Davi Miranda pregava, aquele herege, aquele mentiroso. Muitos crentes mundanos dizem isso, difamam o missionário que era dirigido pelo Espírito Santo de Deus a trazer a doutrina santa e ministrar essa doutrina, alastrar aqui na terra. Mas prestem atenção que eu vou falar agora. Eu vou ler aqui um artigo de um jornal da Assembleia de Deus. Você vai entender o que eu vou falar. Vou ler um artigo de um jornal da Assembleia de Deus que se chamava Mensageiro da Paz. E esse jornal, ele saiu no dia 1º de dezembro de 1930. Ele se apresentava como um órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. E esse jornal era dirigido pelos missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg. E era regido por Frida Wingre e Carlos Brito. E olha o que a Assembleia de Deus no passado, eles proibiam e diziam que era a doutrina de Jesus. Em 1946 foi publicado por esse jornal uma resolução tratando das práticas das mulheres, do que elas usavam. E essa resolução fazia um alerta ao espírito de mundanismo que invadia as Assembleias de Deus no Brasil e no mundo naquele período. Naquele período, hein, irmãos, em 1946, o mundanismo já estava adentrando nos templos. E afirmavam os pastores de São Cristóvão que se a igreja estava sendo invadida por essas vaidades, as atenções das lideranças deveriam se voltar àquelas que já desde o princípio foram apontadas por Deus como parte mais fraca e mais facilmente inclinada à vaidade, no caso as mulheres. Com vista a essa norma, aí eles listaram aqui algumas coisas que abririam a entrada para o pecado. E no dia 4 de junho de 1946, em sessão ordinária, ou seja, reuniões consecutivas naquele tempo, vejam o que os líderes de São Cristóvão decidiram. Olha a regra 1. Não será permitido a nenhuma irmã, membro desta igreja, raspar sobrancelhas, ter cabelo cortado, tingido, permanente ou outras extravagâncias de penteado, conforme usa o mundo, mas que se penteie simplesmente como convém às que professam a Cristo como Salvador e Rei. Aqui já é o ponto 1 da questão. Naquele tempo,
os pastores dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, era terminantemente proibido as mulheres que eram de doutrina rapar as suas sobrancelhas, ter cabelo cortado, tingido ou permanente. E hoje o que é que está acontecendo dentro das igrejas? Bem, aí me parece que o nosso irmão, ele quer estabelecer o que a sã doutrina aí é o que eles chamam de sã doutrina de usos e costumes, né? Que mais à frente a gente pode ver em um outro vídeo o dano que isso tem causado para diversas mulheres. Basicamente, essas orientações só, como ele falou aí, o campo mais fraco, né? As pessoas mais fracas, as mulheres. Então, basicamente, o homem ele passa a margem desses usos e costumes, né? Todas essas regras, elas caem sobre as mulheres. E aí você observa também que é uma coisa que ele vem buscar, né? Olha, lá em 1930, eles vêm buscar uma tradição, ou buscar lá atrás coisas que essa denominação orientava e não orienta mais, né? Já está diferente. Há um aspecto muito semelhante ao que tem no catolicismo, que o católico ele vai buscar os ensinamentos desde 2000 anos atrás. E esses ensinamentos estão vigentes até hoje. Então, você pode buscar a literatura católica, o mesmo ensinamento de 2000 anos é o mesmo ensinamento de hoje. Não há mudança. Com relação ao vestir-se, a apresentação da pessoa, a Igreja Católica orienta, sim, que você não use uma forma de apresentação escandalosa que leve o seu irmão a pecar. Então, por exemplo, a mulher deve se vestir de forma adequada para que não leve os homens a pecarem quando olharem para o corpo dela. Você olha uma mulher e você já é remetido a situações inadequadas com ela ou com outra, ou em outra situação que você não está na presença daquela mulher, mas você é remetido àquela imagem. Então a mulher precisa cuidar da sua imagem, mas isso não restringe cortar o cabelo ou fazer sobrancelha. A Igreja Católica ela conta com o bom senso da pessoa, de que ela não leve o outro, não torne uma situação escandalosa, de escândalo. Mas aqui os irmãos protestantes eles começam a ter uma guia de comportamento que hoje é uma situação de estrangulamento, principalmente para as mulheres, né? Não se depilar, não cortar o cabelo, não poder pintar o cabelo, ou uso de maquiagem, coisas que você tem um uso de forma com temperança, né? Não há problema nenhum nisso. Você não pode sensualizar, mas o pessoal vem tentando resgatar aí uma forma de vestimenta, de indumentária, tentando buscar essa sã doutrina, né? Vamos ver mais um trechinho e a gente conclui a nossa exposição de hoje. Eu pretendo voltar aqui mais vezes porque isso tem se tornado um grande problema e até doença, né? Doenças psicológicas têm levado principalmente as mulheres, como eu falei, essa questão dessa pressão, dessa opressão dessa sã doutrina pregada por algumas igrejas mais radicais. Vamos lá. É que as irmãs que se dizem crentes estão fazendo? Pintando, cortando o cabelo, tingindo, fazendo pranchinha, mega ré, tintura permanente, progressiva. E elas não se atentam que a doutrina, a igreja delas, ou seja, a Assembleia de Deus do passado, de 1911, de Gunnar Wingren e Daniel Berg, os suecos, eles proibiam pelo Espírito Santo de Deus essa moda. Tinham que se pentear assim com cabelo simples,
com coques, naquela época, hein? Aí muitos aí, os doutores, eu vou bater nessa tecla. As mulheres daquela época lá já usavam vestidos longos para cobrir o seu corpo até a canela, não tinham decotes. Aquelas irmãs que não obedecessem à regra de Deus, à doutrina de Deus, por aqueles homens de Deus de 1946, obreiros, pastores, presbíteros, que eram guiados nesse RI de Deus, regulamento interno, elas eram cortadas definitivamente por pecado de rebelião. Hoje, se o pastor vê a irmã de... Bem, então, para a gente concluir, né, você vê que tem essa questão aí da perseguição, né, da coação das mulheres, né? Há uma preocupação em atender essa orientação definida por uma igreja local. Existe aqui uma conduta que você precisa seguir, senão você vai ser extirpada do convívio da igreja, né? Daquela sociedade. E aí você começa a estabelecer uma coisa que a gente vai ver depois, em outra oportunidade, que há uma necessidade de atender aí a essa sociedade. Eu tenho que agradar, já não mais a Deus, mas eu tenho que agradar esses irmãos. Eu tenho um amigo que é protestante, que ele tinha essa preocupação de ser visto. Eu não posso ser visto aqui, eu não posso ser visto ali. Ele deve uma satisfação para essas pessoas. Ele estaria lá sem problema nenhum, porque na consciência dele não é um problema que Deus vá castigá-lo, mas ele deve satisfação a essa sociedade. E aí você substituiu, isso aí é uma forma de... ele substituiu, já não tem mais um temor a Deus. Ele tem temor a essa vigilância dessa igreja. Então, pessoal, acho que já deu aqui, né? Nós passamos de 30 minutos mas tem muito assunto pela frente. Eu pretendo ainda continuar pesquisando e trazendo conteúdo aqui para a gente ver o que realmente está acontecendo nesses movimentos protestantes e ver o drama que essas pessoas têm sofrido por causa dessa sã doutrina. Essa sã doutrina que não está escrita em lugar nenhum, essa sã doutrina que não é a Sagrada Escritura. Por quê? Cada uma dessas dezenas de milhares aí de igrejas protestantes, todas são baseadas na Sagrada Escritura e cada um interpreta da forma que quer. E quando há uma divergência numa interpretação, é simples, cada um se separa e cada um abre a sua igreja. Então, um abraço a todos, Salve Maria, viva Cristo Rei, e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá então, irmãos.